Boa noite, companheiros, camaradas, base do Boa Sintcif, noite. Sinasef. Nossa live de hoje, o debate consiste na proposta para as nossas carreiras e a garantia de valorização proposta para as nossas carreiras dos vencimentos básicos e reparação das perdas inflacionárias de 2010 e 2022, de 2010 a 2022, e de todos os aspectos das nossas carreiras. Meu nome é Cleide Barroso, faço parte da diretoria colegiada do Sintcif, seção do Sinasef Nacional, e sou responsável pela pasta de assuntos jurídicos. Hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado do Carlos David Carvalho Lobão, uma pessoa que eu admiro bastante, quero ressaltar isso, né? E eu vou apresentar o Lobão, porque a nossa live consiste na apresentação de todas essas discussões referentes ao GT Carreira BTT Docente. O Lobão vai discorrer sobre isso. O Lobão, né, o Carlos David Carvalho Lobão, do Sintef-PB, ele é professor de matemática, mestre em álgebra, trabalha na educação desde 1977. Aí, Lobão tinha 6 anos, viu? Como professor da rede, ele iniciou na rede privada, né? E em 1982, o Lobão assumiu o Sindicato dos Professores, na época da ditadura, viu, gente? Em 1983, ele realizou o primeiro congresso do Simpro-PB, e o nome do sindicato foi mudado para Sindicato dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino Privado da Paraíba, Sintep-PB, unificando professores e técnicos administrativos, né? Lobão já gostava, né, Lobão? E fez parte de 6 executivas estaduais da CUT-PB. Entrou no serviço público em 2007 como professor substituto e em 2009 como efetivo. Filiou-se e participa do Sinasef desde aquela data. Esteve na ADN do Sinasef em outras gestões. Então, o Lobão hoje faz parte da direção nacional e é o coordenador geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Sinasef. E a gente tem um imenso prazer de chamá-lo aqui para discutir os pontos que ele vai apresentar sobre a carreira docente, né, e as propostas que vão ser votadas na 70ª, ai meu Deus, 80ª, ai meu Deus, na próxima plena, na próxima plena, e nos GTs que vão acontecer entre o dia 3, 4 e 5, 6 e 7, a plena. Então, chamo aqui o Lobão, né, esse rapaz que tem uma enorme contribuição para a gente, né? Vamos escutá-los e absorver e tirar as dúvidas com relação a toda essa discussão nacional, né? Que vai, digamos assim, se destinar às nossas vitórias, né? Para a negociação de 2024. Lobão, eu passo para você, querida, é um imenso prazer. Boa noite. Boa noite, Cleide. Boa noite a todo mundo aí do Instituto Federal do Ceará. Você foi muito generosa aí na minha apresentação. Eu não sei se eu sou tudo isso, não, mas fico muito honrado de estar aqui com vocês. Né? Tomara que eu contribua com essa discussão importante sobre carreira, né? A última vez que nós fizemos uma discussão boa sobre carreira foi em 2012, né? Olha, a última vez que nós temos mais de 10 anos boa sobre carreira. Então é muito bom que a gente retome essa discussão
mesmo acreditando que nós teremos grandes dificuldades para que, neste governo de Lula, a gente discuta numa mesa de negociação carreira. Eu faço essa análise porque as carreiras do Serviço Público Federal estão muito deterioradas. Qualquer mesa de carreira que se estabeleça nesse momento vai ser um custo muito alto, então vamos ter que ter uma mobilização muito grande. Se a carreira dos docentes precisam de uma reestruturação, imagine, por exemplo, a carreira do PCC-TAI, que tem grandes problemas para ser enfrentado. Então, para que a gente consiga colocar o governo na mesa, negociar a carreira, vamos fazer uma grande campanha, porque, na minha concepção, o governo vai evitar o máximo para não ter essa discussão. O governo vai discutir reajuste salarial, o governo vai discutir recomposição de perdas, mas carreira, eu tenho a impressão que o governo vai criar uma resistência muito grande e a gente tem que ir com todas as nossas forças. Vamos lá. Eu quero começar o seguinte: para você entender a nossa carreira de hoje, tem que entender um pouco o que aconteceu na história, né, do surgimento das escolas técnicas, Cefetes, para os institutos federais. As escolas técnicas federais, inclusive uma escola que eu fui aluno dela lá na década de 70, 73, 74, 75, né? Eu fui aluno da escola, 74, 75, 76, eu fui aluno da escola. E nesse período, quando eu fui aluno dessa escola, era uma escola pequena, uma escola de poucos alunos, que representava o estado todo. Também, em ser pequena, tinha poucos professores. Então, a carreira docente dos servidores das escolas técnicas era uma carreira pequena, poucos servidores. O impacto dos seus custos para o Serviço Público Federal era pequeno. Veio, então, os Cefetes. E aí começa a política de expansão. E a carreira começa a crescer. O impulso final dá em 2008, com a fundação dos institutos federais. E aí você constrói uma carreira que passa de centenas de trabalhadores para milhares de trabalhadores. Tanto é que a nossa carreira, a carreira dos professores da BTT, é a carreira talvez mais nova do Instituto Federal. É aquela que tem, vamos dizer assim, trabalhadores mais novos, né? Você pegar outras carreiras, você vai ver que tem muita gente se aposentando, nós estamos muita gente iniciando, né? O que aconteceu nesse processo da transformação do Cefet, Escola Técnica, Cefet e Instituto Federal? O governo, na minha concepção, isso aí já é um juízo de valor, tá? O governo faz o seguinte, faz uma proposta de mudança de carreira, desestruturando a carreira, criando muitos níveis na sua entrada. Então, para você ter ideia, o nível 1, professor D1, né? O D1 tinha D1, D1-2, D1-3, D1-4. O D2 tinha D2-1, D2-2, D3-3, D2-4. Então, você, só aí no D1, no D1 e no D2, você passava 8 níveis. Né? Há 2 anos, hoje eram 16 anos só aí. Eram 16 anos para chegar no D3. Olha só. Então, era uma carreira que eles construíram, que recebia muitos professores, mas deixava esses professores muito tempo nos salários iniciais. E aí, para prejudicar ainda mais e para atender essa demanda de muitos professores, ele desestruturar a carreira, pegando os servidores que estavam naquele momento, levando para o que ele chamou na época de D4 único, que corresponde hoje ao nosso D4-1. É por isso que você vai ver que do D3-1 para o D3-4 tem um pulão, né? Um pulo de um reajuste bem alto. É porque o D4 único, que corresponde ao nosso D4-1 hoje, o D4 único, ele foi atraído, os atuais servidores daquela época, por uma proposta grande, por um reajuste grande, e aí não houve resistência. Se construiu uma carreira BTT totalmente desestruturalizada. Totalmente desestruturalizada. E aí, galera, o que é que acontece com essa desestruturação? Acontece o seguinte: o trabalhador passa muito tempo para chegar aonde ele vai ganhar dinheiro, que é no D4. No D3, mais ou menos, no D4 é que ele ganha. Então, ele passa muito tempo sem ganhar dinheiro. Para que isso?
queria absorver muitos servidores. Aqueles servidores antigos, ele criou uma política de aceleração e levou todo mundo para o D4 único. Então, o pessoal concordou porque estava num salário bom para eles, mas os novatos iriam sofrer. Quando nós entramos na rede em 2009, essa discussão era muito grande. Quando nós entramos na rede, e um prejuízo muito grande para a carreira. E aí nós conseguimos levar para 2012 uma política de construção de uma nova carreira estruturada. Não conseguimos estruturar, mas criamos a Lei 12.722, a partir de um acordo entre Sinasef, Andes e o governo, que reconhecia a carreira e dava alguns avanços. Um deles, um importante avanço, era o reajuste salarial. Então, aqueles servidores que estavam no D1, no D2, ganhando muito pouco, eles começaram a subir o seu salário, tiveram um ganho real interessante. Nós tivemos reajuste naquela época de 44% em 3 anos. Era um reajuste muito acima da inflação. Nós acumulávamos ganho real, né? E com isso, a gente começa a discussão sobre a reestruturação. De lá para cá, em 2015, o governo concede mais um conjunto de reajustes aos docentes, superior aos tais, superior a todo mundo. Foram quase 5 reajustes. Nós somos uma categoria que tivemos reajuste durante o governo Bolsonaro. Né? Em 2019, nós tivemos reajuste dos docentes. E essa carreira não se estrutura, mas ela começa a ter um desenho. Por exemplo, hoje, uma coisa muito importante desse processo aí que nós acumulamos é que o vencimento básico é a base do seu salário. Então, você é doutor ou RSC3, você ganha X% do seu salário, do seu vencimento básico. Se você é mestre, você ganha X%. Então, ou seja, aquilo que nós reivindicávamos, que era o salário base, ser a estrutura do salário do servidor, passa a ser. Porém, com um problema que nós queremos discutir agora. E aí vem a proposta que nós estamos construindo nesse momento. Primeira discussão que nós queremos ter, e a discussão não é só salarial, é qual a diferença real entre a carreira EBTT e a carreira do MS? Por que é que eles são diferentes? Porque as regras que regem essas carreiras são distintas. Qual é o papel que eles fazem que nós não fazemos? Nós, do Sinasef, temos uma leitura que o governo, e aí não é o governo Bolsonaro, não, o governo Lula, o governo Dilma, né? Tem uma leitura de que a carreira EBTT é um docente de segunda classe. Então, você tem um docente de primeira classe, que seria o magistério superior, e a gente é um docente de segunda classe. Tanto é que todas as resoluções que regem a nossa carreira sobre o tripé da educação, que é ensino, pesquisa e extensão, a carreira EBTT nunca foi valorizada. Vamos pegar, por exemplo, a portaria do governo Dilma, portaria 17, que tratava dessa questão. Dizia, o professor EBTT, ele trabalha fazendo pesquisa, ensino e extensão, vírgula, com prioridade para ensino. Então, a prioridade era ensino. Então, eu mesmo fui vítima disso. Estava fazendo uma pesquisa e a diretora olhou para mim, olha, tem uma turma nova aí, você vai pegar. Eu disse, eu não posso não, porque eu estou com minha carga horária completa. Ela fez, eu vi, sua carga horária está completa. Se você quiser largar sua pesquisa, larga. Mas a turma você vai pegar, porque a prioridade é ensino. No magistério superior, isso não pode ser feito. Porque eles têm estabelecido o mínimo de ensino de sala de aula, e o mínimo eu dava, mas não tem prioridade. Então, eu podia dizer à diretora, eu já trabalho as 40 horas, eu presto conta das minhas 40 horas, e não vou pegar essa nova turma, eu contrato outro professor, porque eu estou fazendo pesquisa, eu estou fazendo extensão, não vou largar esse trabalho. E a lei me concede esse direito. Se eu fosse MS, eu podia dizer isso. Como eu era BTT, e a BTT dizia que prioridade era ensino, eu não podia dizer. Eu fui obrigado a pegar a turma. Se eu continuasse na pesquisa, e eu continuei, foi além das 40 horas de trabalho.
Então, é assim que hoje um professor EBTT faz pesquisa, porque a portaria 983 não mudou isso. Apesar na redação ter melhorado, no que diz respeito de que o trabalhador EBTT vai fazer ensino, pesquisa e extensão, ele coloca uma carga horária mínima para ensino, que já é a máxima. Você já fica 34 horas de trabalho ocupados. Você vai ter só 6 horas a mais. E vamos combinar, 6 horas a mais, você faz encontro pedagógico, faz uma reunião pedagógica do departamento, então você pega aí pelo menos umas 2 horas de trabalho para isso, você vai sobrar 4 horas, e 4 horas não dá para fazer uma pesquisa. Então, você não tem, hoje, essa possibilidade. Então, a primeira discussão de carreira é, nós queremos que a nossa carreira seja exatamente igual como é a carreira do MS, com o direito à construção de forma paritária e igual, né? Do direito a fazer pesquisa, ensino, extensão. Nós não queremos fazer só ensino. Faz só ensino aquele que optar por fazer só ensino. É verdade que ninguém pode largar o ensino, tem que ter um mínimo estabelecido pelo ensino. A gente acha que o que está na portaria 10, seriam 10 horas aulas, tá bom. É algo que nós podemos aceitar. 10 horas aulas. Mas nós teríamos um tempo para fazer pesquisa e extensão. A primeira coisa é, da carreira, lutar por isso. Segunda coisa, a nossa carreira, quando ela tem uma tabela desestruturada, a gente não tem nela a proporcionalidade devida. O que é isso? A nossa carreira é formada por 3 tipos de servidores da BTT. O T20, o T40 e o dedicação exclusiva. Portanto, nós temos aí um conjunto de 3 tabelas. T20, T40 e dedicação exclusiva. Essas tabelas salariais deviam respeitar uma proporcionalidade. Por exemplo, é lógico que o T40, que trabalha exatamente o dobro do T20, ele tenha, por isso, o dobro do salário. É óbvio que isso deve ser assim. Então, nós defendemos que o T20 e o T40 têm uma diferença salarial em que o T40 ganha o dobro do T20, porque ele trabalha o dobro do T20. É assim hoje? Não. Não é assim. O T40 ganha muito menos do que o dobro. Na nossa compreensão, isso é um erro. Porque ele trabalha exatamente, por lei, inclusive, o dobro do que o T20 trabalha. Ele é obrigado a prestar serviço na instituição 2 vezes mais do que o T20. Então, a primeira coisa é regularizar essa proporcionalidade. O T20 tem que ganhar a metade do T40, ou o T40 ganhar o dobro do T20. Vem a segunda proporcionalidade. A segunda proporcionalidade é o DE, o dedicação exclusiva, deve ganhar uma gratificação, ou uma gratificação não, desculpa, deve ganhar um adicional no seu vencimento básico de 55%. Hoje já é assim. A diferença entre o T40 e a dedicação exclusiva é de 55%. Então, se você pegar um trabalhador que está no D1, o T40 tem que ganhar o dobro do T20 e o dedicação exclusiva tem que ganhar 55% a mais do que dedicação exclusiva. A tabela hoje é assim organizada? Não. E nós defendemos essa organização. Ao organizar isso, tem impacto financeiro? Claro que tem. Porque você vai pegar o T20, fazer as correções inflacionárias do período que você está reivindicando, e depois você vai colocar 100% para o T40. E aí o T40 vai dar um salto salarial, porque hoje ele ganha menos do que o 100%, e ele tem que ganhar o 100%. Quando ele vai ganhar mais, aí o dedicação exclusiva, que ganha 55% a mais do que o T40, vai ter também um aumento maior. Isso vai virar uma escadinha. A segunda questão que nós queremos corrigir na nossa carreira é
Por que quando eu mudo de níveis, meu reajuste é diferenciado? Por que quando eu mudo do D3, 4 para o D4, 1, eu tenho um reajuste muito maior do que as outras mudanças de níveis? Qual a razão disso? Nós achamos que não existe. Não existe motivo algum para quando você mude de um nível para o outro, os reajustes sejam diferenciados. Então, nós defendemos que uma tabela estruturada tenha um percentual constante para cada mudança de níveis. É o que nós chamamos de STEP, e esse STEP nós defendemos que seja de 5%. Ah, Davi, mas do D3, 4 para o D4, 1 é mais do que 5%. Nós não vamos ter prejuízo com essa proposta, não. Não, nós não vamos ter, não, porque quando faz as correções de baixo, né, quando chegar lá no D4, 1 no D3, 4 para D4, 1, a possibilidade de prejuízo está minimizada, não tem prejuízo algum, e ele vai ter os seus 5% sem nenhum problema. O fato é que nós queremos acabar com isso. Acabar com essa mudança de níveis, valores diferenciados. A outra coisa que existe na nossa carreira e nós queremos discutir é o seguinte: nossa carreira tem 16 níveis. 2 no D1, 2 no D2, 4. Aliás, tem 13 níveis, desculpe. 4 no D3, 4 mais 4, 8. 4 no D4, 8, 12 e 1, 13. Você leva, naturalmente, a não ser que você tenha uma aceleração de promoção, já vou falar sobre isso, você leva 26 anos para fazer a carreira toda. Significa dizer que você vai chegar no topo da sua carreira muito próximo da sua aposentadoria. Isso era legal, isso era bom. Quando você chegava ao topo, passava pouco tempo no topo, se aposentava, e ao se aposentar, você tem direito ao quê? A tudo aquilo que você ganhou durante sua vida laboral. Ou seja, você tem direito à paridade e à integralidade dos ativos. Hoje você não tem mais isso. O Brasil acabou com a Previdência, acabou com a aposentadoria. Hoje nós estamos sujeitos a um teto. Ou seja, o servidor público docente hoje, que entra na rede agora, ele chega no final da carreira com um salário de R$22 mil e se aposenta hoje e passa amanhã a ganhar o piso da Previdência, que é R$7 mil. Então, ele perde um salário de 20, 21, R$22 mil e passa a ganhar um salário de R$7 mil quando se aposentar. O momento mais difícil da vida dele. Aposentado, precisando de dinheiro para a saúde, para muitas coisas que, quando você é jovem, não precisa. Resultado, nós achamos que, para essa realidade, nós queremos que o servidor chegue mais rápido no topo da carreira. Porque se ele chega mais rápido ao topo da carreira, ele vai passar mais tempo ganhando o maior salário. E se ele passa mais tempo ganhando o melhor salário, ele pode fazer qualquer tipo de investimento para o seu futuro. Ele pode fazer qualquer tipo de investimento para o seu futuro. Porque hoje, a um novo servidor público, você tem que conversar isso com ele. Olha, você não pode pegar todo o seu salário e gastar, porque o Brasil acabou com a Previdência. Você não tem mais qualquer direito à aposentadoria. A aposentadoria do Brasil é muito pouca, pequena, é insignificante. Imagina o que você está ganhando R$22 mil e amanhã passar a ganhar 7. É um tiro muito grande. 7 é um bom salário. Para quem estava ganhando 22, para quem está ganhando R$3 mil passar a ganhar 7 é bom. Mas para quem está ganhando 22 no dia passar a ganhar 7 é um impacto muito grande na sua vida. Então, para se preparar para esse impacto, é bom que as pessoas passem mais tempo no topo da carreira. Então, nós queremos que esses 16 níveis sejam ultrapassados de forma mais rápida. Como assim de forma mais rápida, professor? O interstício do tempo pode baixar de 2 anos, que é hoje, para 1 ano e meio, por exemplo. É a nossa proposta. Interstício de 18 meses. A cada 18 meses você muda de nível. Um outro problema seríssimo na nossa categoria. Quando nós vamos definir o que é trabalho, aquilo que nós trabalhamos,
Nós temos que dizer que é ensino, pesquisa, extensão. Nós temos que dizer que é trabalho de coordenação, de direção, quando ocupar um posto desse tipo. Tudo isso a atual lei reconhece. Onde é que a lei atual não reconhece? Quando você se afasta para fazer a formação continuada, para você se qualificar. É importante ou não um professor se qualificar? É fundamental que ele se qualifique, que ele saia da graduação para a especialização, para um mestrado, para um doutorado. É fundamental na vida profissional dele. O nosso instituto considera isso. Quando você se afasta para fazer mestrado, doutorado, aquele tempo que você passa afastado, estudando para se qualificar, não conta no seu tempo de serviço. Essa é a medida de Bolsonaro. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que contar o tempo em que as pessoas ficam afastadas. Como é que a gente faz isso? Colocando o que é trabalho a formação continuada. E, ao fazer isso, nós defendemos que deve existir aceleração de promoção. Como assim? Quem deve entrar no nível 1 é aqueles que têm graduação. Porque durante o período do trabalho dele, ele vai pedir licença para mestrado, ele vai pedir licença para doutorado, e ele vai se afastar. Então é justo que ele entre no 1. Mas se o cara já é mestre, ele pode se afastar para doutorado, mas para mestrado ele não se afasta mais. Então não é justo que ele entre mais no nível 1. É justo que ele entre no nível mais acima, no nível 3. Se ele já é doutor, ele não vai se afastar nem para mestrado, nem para doutorado. Então é justo que ele entre mais lá em cima, no nível 5. Então nós defendemos a aceleração de promoção, de progressão, aliás, a aceleração de progressão casado com a formação que você tem. Você é especialista? Entra 1 ano na frente. Você é mestre? Entra 2 anos na frente. Você é doutor? Entra 5 anos na frente. Hoje, o governo reconhece em parte isso para quem é mestre e doutor. Para quem é mestre e doutor, depois do estado probatório, ele tira você está no D1, 2, ele pula você para D3, 1. Ele acelera você. A gente acha que é pouco e nós não entendemos por que é que o estado probatório atrasa essa progressão. Porque não é logo no momento que entra. Por exemplo, eu entrei em um momento, entrei mestre na escola, na instituição, e eu já entrei em D3, 1. Eu não passei nenhum dia no D1. Já entrei no D3, 1. O MS já é assim. Se você é mestre, você é doutor, você já entra no D3, 1. Por que a gente tem que passar por um estado probatório para ter aceleração de promoção? Então, nós discordamos disso. Há uma coisa que nós estabelecemos agora recentemente que nós queremos manter, que acho uma coisa importante, que é a proporção da formação continuada. Então, o mestrado vale um percentual do vencimento básico, o doutorado vale outro percentual, a especialização vale outro percentual. O que nós queremos discutir são os valores. Por que é que se paga a um doutor professor 115%, se ele é de dedicação exclusiva, mas se ele não for de dedicação exclusiva, não paga isso, paga um índice menor. Por que é que o doutorado do professor de dedicação exclusiva vale mais do que um doutorado de um professor que não tem dedicação exclusiva? Olha, estou falando de formação continuada, ambos são doutores, ambos devem ter o mesmo percentual de gratificação, né, de aumento no seu salário, de benefício, pela formação que fez, porque ambos fizeram a mesma formação. A mesma coisa serve para mestre, a mesma coisa serve para especialista. Então, na carreira docente, onde é que estão os gargalos? Os gargalos estão... Eu vou pegar só os gargalos para discutir em cima deles. Primeiro gargalo. EBTT não pode ser diferente do MS. EBTT e MS tem que ter uma equiparação. Nós defendemos que seja uma carreira única de docentes do magistério. Única.
Tanto você trabalha no ensino superior, quanto você trabalha no ensino médio, a carreira é única. Primeira coisa. Segunda coisa, nós queremos uma carreira que respeite a proporcionalidade. Você não pode exigir de um servidor que ele trabalhe o dobro que o outro e pague apenas 30% a mais. Se ele é obrigado a trabalhar o dobro, ele tem que ganhar o dobro. Essa é a nossa concepção. A terceira questão é dar à tabela uma estrutura em que as mudanças de níveis sejam constantes. A gente não consegue entender porque essas mudanças de nível não são constantes. Então, eu diria que essas três questões, proporcionalidade, equiparação com MS e step constante, são os gargalos. Há outras correções que nós achamos importante fazer, por exemplo, a questão da promoção, que eu falei agora, da promoção inicial, se você mexe, aceleração de promoção, né, essas coisas também devem ser pensadas. Recuperação de perda salarial, nós defendemos, mas eu estou falando da carreira. Não quero falar aqui de reajuste agora, falando da carreira. Para a gente, a carreira tem que ter esse desenho. Um desenho que coloque a gente no mesmo patamar do MS, um desenho que coloque a gente com a proporcionalidade devida, um desenho que coloque a gente com uma tabela estruturada, onde a mudança de níveis significa o mesmo reajuste. Uma coisa que, por exemplo, a gente vai ter que discutir, mas não é questão central, mas nós queremos discutir. Por que a carreira nossa tem classe? Por que a BTT tem D1, D2, D3, D4? Por que o titular é uma classe especial, só pode ir para eles quem tem doutorado? O que ele faz além do que um professor mestre faz? O especialista faz. Todos podem fazer pesquisa, todos podem fazer extensão. Por que para titular? O professor mestre é reserva? Então, nós somos contra essas nomenclaturas das classes. Nós achamos que a carreira tem que ter níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, nível 8, nível 9, nível 10, nível 11, nível 12, 13, 14, 15, 16. Pronto. 16 níveis. Tranquilo. Quer manter os 2 anos de exercício para progredir? Então vamos diminuir de 16 para 13. Agora, o que nós queremos é chegar no topo da carreira com tempo ainda para trabalhar. Nós queremos ganhar o maior salário da categoria por um tempo razoável. Porque esse tempo razoável vai ser aquele que você vai pegar o seu dinheiro, né, vamos dizer assim, mais forte, o maior salário, e construir um futuro para você. Porque o Brasil acabou com a Previdência. O Brasil acabou. Nós não temos mais direito à Previdência, à aposentadoria. Não podemos achar que vai ser pouco um servidor, um trabalhador que ganha 22 mil reais, no outro dia passar a ganhar 7.500, 7.100. Não é pouco. Então, pessoal, essas são as principais diretrizes da carreira que nós estamos discutindo. Não tem grandes divergências. As divergências partem do interstício, se vai baixar para 18 meses, se não vai, né? Por exemplo, aonde vai colocar a recuperação da inflação, se é no T20 ou no T40, se for no T40, o T20 ganha metade, se for no T20, o T40 ganha o dobro. É a mesma coisa? Não, não é, porque o salário do T20 é maior hoje. Então, essas divergências são divergências que eu acho simples, né, de ser discutidas. O eixo central da carreira há muita unidade em fazer uma reestruturação a partir dessas questões que nós levantamos. Uma reestruturação desse peso significa um investimento razoável na carreira? Sim, significa um investimento razoável na carreira. Mas é bom que se diga que nós tivemos um investimento razoável na carreira nesses últimos anos, quando a carreira de 2012 para cá deu uma melhorada muito grande no que diz respeito à sua estruturação. Está perfeita? De jeito nenhum. Está boa? De jeito nenhum. Mas está melhor do que a de 2012? Está melhor do que a de 2012. Né? Onde os valores do doutorado, mestrado, eram nominais, e hoje já não é mais nominal. Hoje é um percentual do vencimento básico. Isso é um avanço muito importante. Então,
É por aí que a gente discute carreira e estou aqui para tirar as dúvidas de quem tiver. Obrigada, Lobão, pela sua participação, pela sua explanação, pela sua explicação. E agora a gente abre para um momento, né, de questões, certo? Algumas dúvidas que as pessoas que estejam assistindo, né, podem tirar agora com você. Então, a gente vai abrir, são 3 blocos, né, com questões. Se alguém tiver aqui no Meet e quiser já fazer alguma pergunta, o Lobão está para responder, certo? São 2 minutos cada pergunta. Eu vou ler de uma forma geral, né? O Marcelo Távora, ele diz, o reajuste de 2019 foi consequente de um acordo de reajuste parcelado em 3 anos, no ano de 2015 a 2016. A Josi, ela diz, no ensino, fala de uma maneira geral sobre a carreira, né? No ensino superior e pós, você orienta e ministra disciplinas que envolvem pesquisa e extensão, principalmente agora com a curricularização da extensão. Ela fala também, na tabela de vigente, o STEP totaliza 80% ao longo das progressões. Entretanto, na proposta, o fixo de 5% passam a totalizar 65%. Uma redução deste montante. Para onde foram os 15% de diferença? E a Rafaela parabeniza pela fala. Peço que o Lobão expane sobre a proposta de reconstrução da malha salarial. E o Marcelo acabou de colocar uma nova pergunta. Lobão, já existe alguma mesa aberta de negociação a respeito da carreira BTT junto ao governo? Já houve algum tratamento inicial com a ministra Esther? Houve receptividade? Por enquanto são esses. Vamos lá. Primeiro, Obrigada. a mais polêmica. Quem foi a menina que falou que nós tínhamos... Josi. Josi, olhe bem, quando você fala step de 5%, é um sobre o outro. São 16 níveis, dá 15 pulos, né? Então, se você pegar e botar exatamente o 5%, com os 15 pulos, você vai ter um reajuste no final da carreira de 107%. Então, não é 65%. O que é que você fez? Você somou 5 mais 5 mais 5 mais 5. Não é PA, é PG. É 5 em cima de 5, em cima de 5, você vai multiplicando. Então, o que vai acontecer com 5%, estabelecendo esse índice a cada carreira, é que nós vamos ter, no final dela, um reajuste maior do que a atual. Né? E o governo sabe disso, por isso que ele não propõe esse step tanto. Tá? Então, quando você calculou os 80, o que você pegou? Você pegou o último salário, o primeiro salário fica diferente, 80. Então, olha, o cara ganha 80% saindo do primeiro para o último pulo. Mas quando você pegou 5%, você saiu somando 5 mais 5 mais 5 mais 5, e aí comete um erro, porque é 5 sobre 5. Tá? 5 sobre 5. Então, você teria aí, no total, 117% de reajuste. Né? A outra coisa, tem mesa garantida de carreira? O governo respondeu às nossas reivindicações dizendo que não garantia mesa de carreira. O que tem por escrito, como o governo colocou para a gente naquela proposta que nós aceitamos o 9%, é que as mesas de carreira podem ou não ocorrer. Pode ou não ocorrer. A minha leitura, ela só ocorre se a gente tiver muita coragem e muita disposição. Eu vou dizer por quê. O governo vai chegar para a gente e vai propor um reajuste de recomposição de perda salarial. Ele vai... Se você pegar, por exemplo, o que é o arcabouço fiscal, pegar o reajuste, jogar a inflação em cima, ele vai ter condições de pegar 11,2 bilhões, botar a inflação em cima e jogar ainda 2,5% de crescimento. Isso vai possibilitar ele tratar a gente com reajuste, por exemplo, de 11% no próximo ano. Na minha cabeça, o governo vai tentar
jogar para a gente uma proposta de reajuste em 3 anos. Ele vai chegar na mesa de negociação e dizer, olha, tem uma proposta para vocês de reajuste em 3 anos. Eu vou dar 10% em 2024, 10% em 25, 10% em 26. Para quem teve 2 reajustes em 2015. Para quem teve 4, eu vou dar um pouco menor. Vou dar um reajuste de 7%, 8%. A justificativa deles, e é correta, quem teve 2 reajustes vai ter teve uma perda maior. Então tem que ter um reajuste maior agora para recuperar. A nossa base vai ter coragem? Nós vamos discutir isso com muita vontade. Vai ter coragem de dizer ao governo, não, nós não queremos 10, 10, 10, nós não queremos 11, 11, 11, nós queremos discutir carreira. Nós vamos ter coragem de dizer isso? É uma discussão que a base vai viver. Porque sem discutir carreira, ele vai apresentar uma proposta que resolve a vida para eles, nos 3 próximos anos. Sim, além desses reajustes de 11, 11, 11, 8, 8, 8, para quem teve 5, para quem teve 2 reajustes, vem a história da seguinte questão. Importante registrar isso, tá? Vem a seguinte questão, né? Ele chegar e dizer o seguinte, nós ainda vamos equiparar, nesses 3 próximos anos, os auxílios creches, os auxílios alimentação e os auxílios saúde. Então, vocês estão ganhando agora R$ 658 de auxílio alimentação. Nós estamos dispostos a levar esse auxílio alimentação para 1.182, mais os reajustes que o pessoal lá do judiciário tiver. Então, você vai deixar de ganhar 658 para ganhar 1.182 com os aumentos que ele tiver. Nós vamos ter coragem de dizer não a essa proposta, eu quero reestruturação de carreira? Essa é uma discussão. Que momento histórico vai ser isso? No momento em que a inflação deste ano está anunciada em 4,75%, a priori a gente achava que ia bater, passar desses valores, há uma tendência de cair, inclusive. O último mês do governo Lula, aí, a inflação caiu bastante. Se o governo Lula segurar a inflação, se as inflações começarem a baixar, e a promessa de um reajuste de 11%, você vai dizer não? Vai dizer eu quero carreira? Sem nada garantido? Essa é a luta, essa é a discussão. Pode ter certeza, queridos, que esse momento nós vamos viver. E vamos ter que ter a maturidade para decidir. O que é que eu penso sobre isso? Sinceramente, eu não sei. Eu quero ver qual é a disposição de força. Por exemplo, surgiu aí um movimento nos tais, né? Os companheiros estão muito interessados em discutir carreira. Será que esse movimento segura a peteca? Dizer não reajuste, quero carreira? Algumas vezes que nós fizemos isso, nós quebramos a cara. E aí? É um jogo que pode dar certo e pode não dar. Mas eu não tenho dúvida, pela minha experiência, de avisar vocês o seguinte. Lula vai tentar, o máximo, evitar a discussão de carreira. Sabe por quê, pessoal? Porque as carreiras estão muito desestruturadas. A carreira do MTT, perto da PCCTAI, ela está ótima, do ponto de vista da estruturação. Falta pouca coisa. O custo é baixo. Mas eu fiz um levantamento da carreira do PCCTAI, por exemplo, para recuperar ela. Tem servidores que precisam de reajuste de mais de 100%. Então, para evitar essa discussão, o que o governo vai fazer? Vai evitar a mesa de carreira. Porque não é só PCCTAI, não é só BTT. Qualquer carreira do Serviço Público Federal, ela está desconstruída. Bolsonaro atacou as carreiras. Atacou. Carreiras, inclusive, de ponta. Carreira do chamado... Carreira, como é que eles chamam? Deixa eu dar o nome. Carreiras típicas de estados. Aquelas que arrecadam. Os companheiros auditores fiscais do Cine Receita fizeram greve no governo Bolsonaro porque os salários dele estavam todos em cima de uma gratificação. Eles queriam salários. Que a gratificação eles podem perder a qualquer momento, eles não levam para a aposentadoria. Então, eles estavam em greve. E olha que carreira é. A carreira da arrecadação. Aquela que arrecada, que o governo tem interesse de pagar bem para o cara trabalhar, né? Para arrecadar. Né? Então, qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma situação
em que o governo vai evitar a mesa de carreira. Nós podemos exigir? Podemos. Podemos lutar? Podemos. Devemos lutar? Devemos. Qual a força que nós temos, eu ainda não sei. Principalmente quando, num cenário de 7 anos de congelamento, o governo dá 9% esse ano, propõe 11% no próximo, 11% no outro. E aí? Essa proposta de 11%, 11%, 11%, ela é boa, bacana, mas nós vamos dizer não, porque nós queremos reestruturar a carreira. Você acha que isso mobiliza a categoria? Deixa a categoria, né, com disposição de fazer isso? Eu tenho minhas dúvidas, porque nós temos um passado aí onde aconteceu coisas que nós nos prejudicamos bastante. Então, não é fácil. Não é fácil para o governo chegar, para a base chegar e dizer, não queremos reajuste, queremos resolver o problema das carreiras. Né? O que eu posso garantir a você, e posso garantir com toda a experiência que eu tenho, é que nós não vamos ter mesa de carreira se a gente não fizer uma boa luta. O que eu tenho é que nós não quer discutir carreira. Isso é tranquilo, isso é jogo marcado. O governo não quer discutir carreira. Isso está claro para mim e para qualquer pessoa que conhece, né, a situação que o governo anda. O motivo é fácil de compreender. Discutir carreira significa escutar um conjunto de reivindicações muito alto dos servidores, muito alto. As carreiras estão desconstruídas. E aí, o governo quer evitar essa discussão. E como é que ele vai tentar evitar essa discussão? Propondo um reajuste, né, dentro da realidade da nossa história, razoável, né, fazer um reajuste razoável, e dizendo, carreira deixa para depois, vamos viver agora. Né? Eu acho que a mesa que nós vamos conseguir essa mesa com certeza, é a mesa do MEC, aquela que não tem impactos financeiros. Para discutir ponto eletrônico, para discutir portarias, a gente pode chegar nessa mesa, né, e propor alguma coisa financeira? Podemos. Mas qual é a reação natural dessa mesa? É os representantes do governo dizer, olha, eu não tenho autonomia para dar essa coisa a vocês, vamos dar exemplo. A gente chega nessa mesa e fala sobre o receita dos tais. Né? Ele vai dar como resposta, eu não tenho autonomia para isso, mas eu me proponho a fazer o seguinte, eu me proponho a levar essa proposta para o Ministério da Gestão, para o Ministério do Planejamento, para o Ministério da Fazenda, se eles aceitarem, aí pode surgir alguma coisa, né, nesses termos, mas é muita exceção. Para conseguir carreira, nós temos que ter a coragem de dizer o seguinte, dizer não à proposta de reajuste, e dizer, nós queremos discutir carreira. Eu acho que isso vai ser algo difícil, vai ser algo simples. Esse momento histórico não vai demorar muito, não, viu? O momento histórico vai acontecer daqui a uns meses. Eu acho que em maio começam as negociações, e em maio nós vamos conhecer essa proposta do governo, em maio. Né? O governo, para abrir a mesa de negociação com a gente, o que é que ele estava esperando? Ele estava esperando como é que chama? O arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal já saiu. Já tem um arcabouço fiscal. Ele já sabe o que ele pode propor. Então, a mesa vai começar agora. Então, se eu estou correto ou se eu estou errado, já nós sabemos. Já nós sabemos. Não vai demorar muito, não, para o governo apresentar a primeira proposta para a gente. Lobão, tem mais alguns comentários, eu consegui acessar aqui, né? Da Josi ainda, eu vou ler aqui. O database não seria interessante para ajuste automático quando terminarmos de receber as parcelas de um acordo que se deu há 3 atrás, já temos perdas inflacionárias significativas. Ela também responde, né, depois da sua exposição, ótimo, importante sabermos disso. E o Marcelo Távora coloca, para reestruturar a carreira, precisa dizer não a uma proposta de reajuste, você acabou de comentar. Olha bem, ele vai dizer uma coisa ou outra, né? As duas coisas... Eu estou fazendo um exercício de futurologia. O companheiro pode estar certo. O governo pode dizer, não, vamos discutir carreira. Só que até agora ele falou o seguinte, ele botou por escrito, que as mesas específicas não estão garantidas.
né? Eles vão olhar, não sei o que e tal. Está escrito no papel. Está escrito no papel, né? Então, isso nós temos que ver, né? Qual foi os outros comentários que eu não anotei aqui, que eu achei interessante? Por favor, lê. O comentário foi esse, né, que você acabou de responder e reforçou novamente, né, sobre como reestruturar a carreira. Você precisa dizer não, né, a uma proposta de reajuste. E da Josi, a data base não seria Sim, interessante? a database é importante comentar. Olhe bem, o servidor público tem um conceito de database que não é o verdadeiro. Por exemplo, eu fui dirigente por 21 anos do sindicato da rede privada. Nós tínhamos database. Na database, nós temos o direito de enviar uma proposta para o patrão. O patrão pode dizer sim, pode dizer não. E a gente vai fazer a luta, né, por essas greves, por essas coisas, para garantir aquilo que nós estamos pedindo, né? Então, nós vamos fazer a luta para fazer. A database permite isso. Se a gente chegar a um acordo com o patrão, a gente assina e aquele acordo vira lei. Isso é a database. Se não chegar a um acordo, nós temos direito a entrar na justiça. No caso do serviço público, nós temos alguns problemas que nós estamos negociando nesse momento, tá? Quem está, na verdade, não são os sindicatos, são as centrais. Mas as centrais estão discutindo exatamente isso. A Convenção 151 da OIT, que fala da possibilidade do serviço público fazer acordos de trabalho. Acordo de trabalho significa tudo isso que nós estamos discutindo. Carreira, significa reajuste salarial, significa tudo isso, né? Quais são os gargalos da database aqui que nós temos que enfrentar? Olha um problema seríssimo. Quem apresentaria a proposta da carreira EBTT? O Sinasef? O Andes? O Proifes? 3 sindicatos disputam entre si quem representa essa carreira. Quem apresentaria a proposta da carreira PCCETAI? A Fazubra? A ATENS? O Sinasef? Lembrando uma coisa importante, no Brasil existe uma coisa chamada unicidade sindical. Está na Constituição. Porque quando não tem na Europa, por exemplo, na Europa não tem unicidade sindical, onde pode fazer o acordo coletivo, pode ter mais de um sindicato. Se o Sinasef faz um acordo, o Proif faz outro, quem é filiado ao Proif tem direito àquele, quem é filiado ao Sinasef tem direito àquele. Então, você vai encontrar uma mesma categoria com salários diferentes, com reajustes diferentes, porque os seus sindicatos fizeram acordos diferentes, né? Então, isso pode acontecer. Mas, no Brasil, a lei fala em unicidade sindical. No serviço público, nós ganhamos o direito de sindicalizar, mas nós não conseguimos legalizar esse processo, regulamentar esse processo. Então, nossos sindicatos, ele tem força jurídica, ele tem força política, mas ele, por exemplo, não tem capacidade de fazer o que o sindicato da rede privada faz, que é fazer lei. Nós não temos essa prerrogativa, pela falta de regulamentação. Então, pessoal, é muito importante lutar pela database, mas a database passa por todos os problemas que eu falei. E com uma compreensão importante, a database não significa reajuste imediato. Você pode ter database que está lá no congelado. Basta o patrão não querer dar o reajuste e quando você entrar na justiça, o juiz julgar favorável ao congelamento. É normal isso? Não. O que mais acontece na justiça é o juiz conceder, no mínimo, o reajuste da inflação do ano anterior. É muito comum isso. É o fato mais comum. Mas isso não é obrigado, isso não está na lei, isso não é na norma, né? Isso tudo é um processo. Então, conquistar a database não significa conquistar reajuste. Significa conquistar um momento que você pode pedir o reajuste. Isso é a database. Se o governo vai dar ou não, depende da nossa capacidade de luta. Ainda tem uma pergunta, né? Eu acho que assim, você já fez 2 falas, a gente poderia encerrar com essa última pergunta, que ainda é da Josicléia, né? A proposta foi elaborada com um índice inflacionário acumulado de 2010 a 2022, totalizando 118%.
antes do acordo de reposição de 9% em 2023. A proposta precisará ser atualizada com 109%? Não, vamos lá, presta atenção. Primeiro, mais uma vez lembrando, se você de 118% tira 9%, você não tem 109%. É inflação sobre inflação. Aí, por incrível que pareça, se você tem 118 e ganha 9, a sua perda cai aí para 90, não fica em 118. Mas olha bem, esse cálculo aí dos 118 é sobre o salário, não que você está ganhando agora, mas sobre o salário que você ganhava em julho de 2010. Então, você vai ter que pegar a tabela de 2010, ver o salário que você tinha naquele momento e aplicar o reajuste de 118%. Tá? É assim que se faz. Então, pouco importa os 9% agora, porque o salário referência é o salário de 2010. Se você quiser atualizar o trabalho agora, nós temos um problema. Qual é o problema? É que os reajustes dados aos trabalhadores da educação, docentes, foram diferentes a cada posição da tabela. Então, quando você reajustar o 118 lá de 2010 para cá, na tabela atual vai dar reajustes muito diferenciados. Muito diferenciados. Eu fiz aí um estudo, né? Tem uma tabela que eu divulguei. Cada posição, quanto é que seria? A perda salarial dos docentes ela é muito menor do que a dos técnicos. Os técnicos que estavam com a perda salarial de 62%, agora com esses 9%, cai para 40 e poucos por cento. Aí, com a inflação do ano, volta para 55%. Então, os tais vão estar com a perda de 55%. Os docentes que estavam com uma perda, em média, de 26%, com os 9%, cai muito. Cai para 12%, 13%. Com a inflação de 5,5% do governo, desse ano, 5%, volta para 20%, 25%, dependendo da posição da tabela. Tá? Então, o 118 não é ajustar o salário que você está ganhando hoje e botar 118. O 118 é em cima do salário de 2010. Tá? E, mais uma vez, lembrando aí as outras que ela comete isso é coisa de matemática, viu? Então, você tem 118, aí ganhou 9. Sua perda agora é 109? Não, não é 109. Né? Sua perda é bem menor do que 109. Né? Inflação sobre inflação. Pronto, então, assim, agradecer, né? Eu acho que a gente não tem mais perguntas, né? Eu não vi mais perguntas. Pronto. É um grande matemático, viu? Realmente é um grande matemático. Então, assim, a gente agradecer a todos que participaram, agradecer o Lobão por essa explanação maravilhosa, e a gente dá mais um tempinho agora, Lobão, para você fazer o encerramento, e dizer que essa gravação vai ficar no YouTube, para quem não assistiu, compartilhar, né, que é muito importante toda essa explanação que o Lobão fez sobre o GT Carreiras, sobre essas perdas inflacionárias, e sobre a possibilidade que nós temos, né, a possibilidade alternativa de reivindicar para 2024, a partir das nossas lutas, né? Sem luta, a gente não consegue. Então, Lobão, tem aí os minutos finais para você, já agradecendo, viu, meu querido? Agradecendo a sua participação maravilhosa e grandiosa. Primeiro, agradecer aí o convite, dizer que essa é a nossa função, tentar facilitar ao máximo a compreensão de todos, e dizer o seguinte, nós acabamos de ter aí um reajuste de 9%. Né? Amanhã ele vai ser votado a autorização para o governo dar para a gente, amanhã dia 26, amanhã não, desculpa, quarta-feira, dia 26, amanhã é terça ainda. Então, quarta-feira está marcado, é importante que todo mundo pressione aí nas mídias sociais os parlamentares do seu estado para que eles votem favorável à autorização, que os 9% ainda não está garantido, tem que aprovar a lei. Aquela velha história, negocia, faz acordo, mas nós não podemos fazer a lei, como faz o sindicato da rede privada. Nós fazemos um acordo que vai para o Congresso ser votado. Né? O Congresso tem sido interessante, tem sido bacana. Quando tem acordo assim, o Congresso tem votado favorável ao acordo. Mas poderia votar diferente? Poderia, eles têm autonomia para votar como eles quiserem. Então é importante que a gente tenha isso muito claro. Então, nós temos uma luta agora, que é para garantir os 9%, e essa luta passa
pela aprovação do PLN 02, que vai ser votado no Congresso Nacional quarta-feira. Primeira coisa é fazer campanha para defender isso. Segunda coisa é dizer que a campanha salarial 2024 vai começar, porque o governo vai aprovar agora o arcabouço fiscal, e com isso vai começar. E ao começar, pessoal, nós temos a tarefa, né, de nos mobilizar, nos organizar e lutar. Nós não vamos ganhar nada de graça nessa história. Nada de graça. Qualquer luta que a gente fizer e querer vitória, precisa de muita mobilização, muita participação da base. Então, muita paciência, muita disposição, muita luta para que a gente possa ter vitória. É esse o caminho. É esse o caminho. Pronto. Obrigado aí pelo convite. Obrigada, viu, Lobão? Teve uma pessoa que levantou a mão. Sou eu, Cleide, Paulo Marconi. Fala, Paulo. Oi, Lobão, boa noite a todos e todas e todos que estão na sala. Lobão, eu estou pelo Meet do sindicato. Me diga uma coisa, existe já essa negociação para essa mesa ou isso vai ser provocado ainda por nós, entidade sindical? Não, vamos lá. Já existe uma agenda para poder fazer... Agenda não, o governo ficou... A agenda não está pronta ainda, mas existe o compromisso do governo, agora em maio, começar negociações conosco. Qual é a mesa que ele se comprometeu que vai abrir para negociar? A mesa geral. O que é mesa geral? É aquela que senta todos os representantes do Serviço Público Federal. O que é que essa mesa discute? Essa mesa discute reajuste salarial dos servidores públicos, não quer dizer que seja linear, não, tá? Porque perdas diferentes pode ter reajuste. Inclusive, o governo já sinalizou na mesa, nos encontros anteriores que ele quer apresentar propostas diferentes. Uma proposta para quem teve 2 reajustes no acordo de 2015, outra proposta para quem teve 4 reajustes. Que eu acho justo. Nós, docentes, tivemos 4. Mas eu acho justo quem tem um reajuste menor que os técnicos, só tiveram 2. Né? Porque nós já tivemos recuperações aí de algumas coisas. A perda salarial dos técnicos é maior. Então, o governo sinalizou de apresentar uma proposta desse tipo. Essa mesa, além do reajuste salarial, ela discute os benefícios e ela discute o que nós chamamos de revogaço, que são as medidas do governo Bolsonaro que nos atacaram fortemente durante esse período e que a maioria delas, maioria não, quase todas, Lula não revogou ainda. Ainda está em vigor. Está em vigor, inclusive, aquela Instrução Normativa 54, que fala que um servidor, quando entra em greve, ele está automaticamente afastado do serviço público. Ou seja, ele está demitido. É inacreditável, mas é verdade. Está em vigor isso. Uma lei altamente fascista, uma instrução normativa altamente fascista, e está lá em vigor. Eu não consigo entender porque que o governo até agora não revogou essas coisas. Uma portaria que estava criando problemas e que ele negociou com a gente, foi a portaria que tratava das redistribuições, e olha que ele manteve muita coisa do governo Bolsonaro. Nós não chegamos a um acordo, e ele disse, vou apresentar a portaria, né, de acordo com o que nós entendemos, que infelizmente não chegamos a um acordo. Mostra como é que o governo vai trabalhar. O governo é muito firme, quando ele tem uma posição, ele leva a ela as últimas consequências. Então é isso, pessoal, é isso que nós precisamos fazer. Muita luta, porque nem as revogações de coisa que eu achava que era trivial, o governo está fazendo. Nem as revogações de coisa que eu achava que era trivial. Então nós temos que nos mobilizar bastante. Bom, a luta para se revogar, se muitas coisas ainda não conseguiram avançar, né, do lado do governo. Mas, assim, eu queria também, além de agradecer a participação de todos que estiveram aqui, daqueles que fizeram perguntas, do Lobão, né, na exposição, resposta, lembrar que dia 27 de abril, às 17 horas, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde serão retirados os delegados, né, para a próxima plena e para os GTs, carreira, docentes, né, e tais. Então, é importante a nossa participação. Não esqueça, coloquem na agenda, dia 27, às 17 horas, a primeira convocação, a segunda convocação às 17h10. Tá? É muito importante, como o Lobão disse, é muita luta. Então, a gente precisa participar para poder fortalecer a nossa luta, certo?
Então, gente, eu deixo aqui os meus agradecimentos mais uma vez, né? E é isso, finalizamos a nossa live, viu, Lobão? Muito obrigada. Abraço a todos e todas. Tchau. Abraço.